Hoje na entrevista eu converso com Bernardino Geraldo Alves Souto, que é professor do Departamento de Medicina da UFSCar, atuante também no programa de pós-graduação em Gestão da Clínica. O professor Bernardino é líder do grupo de pesquisa clínica e epidemiológica aplicada em ciências da saúde e é sobre epidemiologia, febre amarela, dengue, HIV e estratégias de prevenção dessas e outras doenças que a gente fala aqui hoje. Professor Bernardino, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente já faz tempo já que a gente marcou, estava ansiosa para a gente poder ter essa conversa. É recíproco, né? Porque eu agradeço também a oportunidade de vir aqui e também estava ansioso por ter essa conversa com vocês. Professor, uma das áreas, ou talvez o que vincule vários dos seus trabalhos, diz respeito à integralidade da atenção em saúde, a integralidade do cuidado, inclusive está envolvido no ambulatório de medicina integral aqui na Unidade de Saúde Escola da UFSCar. Queria que explicasse o que é, do que a gente está falando quando a gente fala em integralidade na atenção à saúde e também o quanto ela é uma realidade, o quanto ela vem sendo colocada em prática aqui no Brasil. Tem várias vertentes que a gente trabalha a integralidade. Uma delas é o seguinte: eu posso cuidar de você como um corpo biológico inteiro. Então eu não vou cuidar só do coração, só do fígado ou só do pulmão. Vou cuidar de você por inteira, como um organismo articulado. Essa é uma visão da integralidade do cuidado. Outra visão da integralidade do cuidado é voltada para a pessoa, né, para o corpo. Uma outra vertente da integralidade é voltada pela integralidade do cuidado no seguinte sentido. Digamos que eu avalie uma mulher com um nódulo de mama e esse nódulo é um câncer, então nós vamos tirar a mama dela, vamos fazer o tratamento e depois nós vamos repor essa mama com silicone, por exemplo. Eu não vou deixar essa mulher sem a mama. Então ela vai desde a prevenção do câncer até a reabilitação completa. Isso também é outro vertente da gente enxergar a integralidade. A outra é o seguinte, é um tipo de cuidado que a gente chama de cuidado ampliado, em que eu posso enxergar a pessoa no contexto em que ela vive. Porque o fenômeno do adoecimento não é um fenômeno biologicamente isolado. Ele é um fenômeno que está relacionado à convivência da pessoa no mundo em que ela vive, com ela mesma, com os outros, a cultura dela, o modo de vida, as relações que ela tem na comunidade. Tudo isso tem a ver com o fenômeno do adoecimento. Então eu posso também cuidar de uma pessoa olhando para a integralidade sobre esse aspecto. Então quando a gente fala em integralidade, nós estamos pensando em todos eles ao mesmo tempo. Cuidar da pessoa como uma peça inteira, cuidar da pessoa do problema inteiro e cuidar da pessoa numa rede de cuidados em saúde que considere todas as necessidades biológicas, psicológicas e sociais ao mesmo tempo. Isso no âmbito do SUS é muito bem pensado, bem planejado, só que na prática ainda nós não conseguimos aplicar isso por uma questão de gestão do modelo do sistema de saúde, que ainda precisa de progressos para que a gente consiga aplicar isso efetivamente na prática clínica, né? Mas o modelo que o SUS foi pensado, né, os princípios e diretrizes do SUS, isso é muito bem estabelecido, muito bem elaborado, que se um dia a gente conseguir de fato implantar o que está pensado para o SUS, nós vamos ter um sistema de saúde absolutamente robusto. E há também uma questão de interdisciplinaridade, o médico também junto a outros profissionais da saúde ou de outras áreas. Esse modelo pressupõe isso também? Pressupõe pelo seguinte, porque uma pessoa, quando ela traz um problema de saúde para nós, o problema ele está todo envolto em questões biológicas, psicológicas e sociais, desde uma unha encravada, que parece uma coisa simples, mas que me deixa de mau humor, que me tira o sono, que aí eu sem sono a minha pressão sobe. Quer dizer, mesmo que seja uma coisa simples, pequena, ela mexe com a pessoa inteira. Então, aspectos psicológicos, sociais e mesmo os biológicos de diversas dimensões implicam na atuação de vários profissionais. Então tem um conceito que a gente usa que é o da transprofissionalidade, né? Em que vários profissionais, né, que têm especialidades diferentes, mas que elas podem conversar entre si em torno do mesmo objeto que é o cuidado à pessoa, né? Então não dá para fazer integralidade sem pensar em transprofissionalidade, sem pensar em articulação da rede de cuidados em saúde. Para eu cuidar de uma pessoa, eu preciso tanto do apoio, às vezes, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, quanto eu preciso do hospital, eu preciso do centro de especialidade, preciso do laboratório, e às vezes até outros setores que não são da saúde. Eu atendo, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo uma condição de violência, isso está trazendo um transtorno de saúde, talvez eu precise da delegacia de polícia como um setor que vai me ajudar.
E então a multissetorialidade, a multiprofissionalidade é inerente ao cuidado integral, não dá para conversar com essas coisas separando um do outro. Você falava exatamente da questão de que esse seria um modelo que o SUS, né, deveria pô-lo em prática, ele não consegue ainda por causa das dificuldades, mas a gente vê, por exemplo, saindo desse sistema de saúde público, indo, por exemplo, para os sistemas privados, é exatamente muitas vezes o contrário, né? É extrema especialidade, né? Então, se eu estou com uma dor de cabeça, eu tenho que adivinhar se eu vou no médico XYZ, na especialidade XYZ, e não alguém que vai identificar que eu tenho e descobrir talvez aquela unha encravada está aumentando a minha pressão, pegando o seu exemplo, né? Eu posso estar uma reclamação de pressão alta, mas o problema é a unha encravada. Né? Exatamente. Então, não é um paradoxo? Nesse sistema privado, que você teria mais condições de trabalhar dessa forma, eles não fazem essa opção do que no sistema público, que pensado dessa forma, mas não atinge. O que você acha disso? A prática clínica, ela tem como função o cuidado. Só que no modelo capitalista de consumo, ela foi incorporada a interesse do consumo, a interesse... Então isso gerou uma prática clínica muito tradicional no sentido dela ser fragmentada demais. Porque a prática clínica fragmentada demais, ela é de alto custo. Sim. E isso interessa a uma série de setores da economia, mas isso não interessa ao cuidado das pessoas, né? Então é o seguinte, é muito importante a prática médica especializada, nós precisamos do especialista, mas no lugar dele. Porque um bom generalista, em condições ideais de trabalho, ele resolve 90% a 95% dos problemas de saúde e ele só vai precisar do especialista em 5%, 10% dos problemas. Agora, a lógica hoje é invertida, quer dizer, a gente quase não tem uma prática generalista consolidada de qualidade e uma especialidade muito fragmentada e que às vezes não conversa muito uma com a outra. Né? E as pessoas não são fragmentadas. Olha, deixa sua mão aqui, eu conserto ela para você, amanhã você volta que eu te devolvo. Assim não funciona. Né? Então, assim, o que a gente tem estimulado, inclusive entre os colegas especialistas, é que eles também tenham essa prática transprofissional, etc. Então, assim, o setor privado é um setor muito mais afeito às questões econômicas do que às questões do cuidado. Né? Por mais que a gente queira ser polido em colocar essa questão, a prioridade do setor privado é econômica. O cuidado fica subordinado ao interesse econômico, porque na hora que entra em conflito o cuidado com o interesse econômico vai prevalecer. Né? Então, isso é ruim, isso não é um bom modelo. Agora, alguns setores privados, alguns planos de saúde, já estão percebendo... porque esse alto custo está se mostrando insustentável, inclusive... Exatamente, por causa disso. Se quiser que o SUS se torne economicamente sustentável, tem que fazer a reversão desse modelo para o modelo que é o SUS pensado, que o SUS pensado é um, e o SUS na prática não está acontecendo exatamente como pensado. Alguns planos de saúde já estão pensando em trabalhar esse modelo, porque esse modelo é muito mais econômico. Mais barato. Ele é um modelo que a relação com os benefícios é melhor. Então, muitos desses setores privados estão pensando nisso, mas infelizmente pensando com o raciocínio econômico. Né? Seria interessante que pensasse também com o raciocínio e cuidado. Agora, eu não posso generalizar, né? Dizer que todo mundo que trabalha no setor privado prioriza o econômico. Acho que não. Mas a gente sabe que na nossa cultura capitalista, consumista, né, em que a economia está acima de qualquer outro interesse, a gente sabe que esse interesse na área da saúde ele é um interesse muito forte e inclusive, é um dos interesses que faz obstrução ao desenvolvimento do SUS. O conflito entre o SUS e os interesses econômicos na saúde tem dificultado muito a que o SUS cumpra o papel e que seja colocado em prática, inclusive, esse modelo de cuidado ampliado e integral, porque esse cuidado ele interessa pouco ao setor econômico da saúde. Nandiro, queria que a gente falasse agora um pouco sobre informação em saúde, qualidade da informação, porque no primeiro bloco do programa, inclusive, a gente comentava 2 casos, essa polêmica recente com a revista Época, mas de forma mais abrangente a questão do estigma no tratamento do HIV. Mas também falando de autismo, eu vi uma notícia que me impressionou bastante, que vem crescendo as famílias tratarem ou pretensamente tratarem as suas crianças com dióxido de cloro. Então a gente vê crescendo cada vez mais, a gente vive essa época de combate às evidências científicas e a informação em saúde, que me parece que sempre foi extremamente importante, agora ganha ainda mais importância. E eu sei que você tem um compromisso muito grande, pela minha própria experiência, você está sempre disponível para falar aí dos diferentes assuntos. Queria que então você, desse lugar, comentasse qual a importância que você vê
da circulação de uma informação de qualidade, que essa informação chegue até as pessoas, que as pessoas possam compreender essa informação? E quais os desafios que você vê que a gente precisa superar nesse momento para que essa informação realmente cumpra esses objetivos? Veja bem, as pessoas precisam ter informação técnica numa linguagem inteligível, né, para essas pessoas. Quando eu uso uma informação técnica, técnica demais na maneira de comunicar, é porque eu não quero comunicar. Né? Eu estou querendo guardar aquilo, não é verdade? Então nós precisamos qualificar isso. E outra questão também é o seguinte, comunicar tecnicamente dando margem para que a pessoa reflita sobre a informação que você está passando. Porque se você passar uma informação tendenciosa, sensacionalista, você não contribui para a formação das pessoas. Pelo contrário, você contribui para a deformação das pessoas. A gente tem visto isso com muita frequência, né? As pessoas hoje, elas estão, os meios de comunicação de uma maneira geral, eles estão contribuindo para a deformação das pessoas. E a gente precisa reverter isso, né? Então, eu acho que é muito importante. A comunicação em saúde, inclusive, comunicação em saúde é difusão de conhecimento. Eu entendo o seguinte, conhecimento é propriedade da humanidade, então ela tem que ser de todo mundo. Eu não posso querer, vou patentear o meu conhecimento e agora eu vou vender esse conhecimento. Não posso fazer isso. E os órgãos de comunicação também precisam entender que comunicação em saúde não é negócio. Comunicação em saúde é negócio do ponto de vista de qualificação da humanidade, das condições de vida, etc. Então, eu acho assim, precisa ter uma comunicação técnica numa linguagem inteligível e numa linguagem que permita à própria pessoa que ouve a informação fazer juízo crítico sobre aquela informação que ela está recebendo e não simplesmente absorver a informação que eu quero passar segundo a minha tendência, porque infelizmente a gente tem visto equívocos nesse sentido e as pessoas acabam tomando decisões emocionadas, decisões desinformadas, tecnicamente equivocadas, porque receberam uma informação tendenciosa, a informação foi passada de uma maneira injusta para a pessoa, né? Então, eu acho que essa questão nós precisamos rever realmente em relação à comunicação em saúde. Ainda falando de certa forma de informação em saúde, mas por um outro ponto de vista, eu queria falar um pouco de dados epidemiológicos. A epidemiologia é a área aí que você atua principalmente e já ouvi você falar várias vezes em outros contextos da baixa qualidade, da baixa confiabilidade dos dados epidemiológicos aqui no Brasil. Recentemente, quando a gente marcou essa conversa, a gente estava no auge aí da discussão sobre febre amarela, por exemplo, e nos próprios meios de comunicação você ficava absolutamente confuso com os números, que cada hora era um número diferente, a gente sabe que tem subnotificação, que se demora para se atualizar esses números. Queria que você falasse sobre isso, então, de qual quadro que você vê e qual a importância dessa informação de qualidade para o combate, por exemplo, a essas doenças que têm nos afligido tanto atualmente, como a febre amarela e a dengue. Nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil realmente com dado epidemiológico, né? A quantidade e a qualidade dos dados deixa muito a desejar e já vê desde a fonte, né? A gente tem que criar condições para que a fonte do dado possa produzir o dado, só que as condições de trabalho na área da saúde são tão difíceis que isso quase que inviabiliza a geração de dados, porque a geração de dados ela exige dedicação burocrática, acompanhamento de campo, e às vezes a correria é tanta para socorrer problemas que a prevenção não foi aplicada, que não sobra nem tempo, nem maneira de eu produzir dado direito, e isso dificulta muito lá na ponta do serviço, né? De maneira que a grande parte dos dados epidemiológicos que nós temos hoje no Brasil são subnotificados. Se eu falo que tem 10 casos, na verdade tem muito mais. A qualidade dos dados deixa a desejar. A consolidação dos dados, ela atravessa um processo burocrático demais. Ele sai da unidade de saúde, ele passa pelo município, passa pelo Estado, o Estado consolida e vai para a União. Aí você vai chegar no banco de dados do Ministério da Saúde, ele está com uma defasagem de 5 anos, às vezes. Então, assim, precisa desburocratizar o dado. Precisamos qualificar os profissionais para as notificações, qualificar o processo de notificação, descentralizar isso, de uma maneira em que a gente consiga realmente gerar dados de alta confiabilidade. Porque ou eu tenho dado confiável, ou eu vou tomar medidas erradas porque eu estou tendo uma informação errada. Né? Se você me disser que o carro parou porque está sem gasolina e eu boto gasolina com o tanque cheio, eu não vou resolver o problema. Eu preciso de uma informação correta. Isso é um problema seríssimo no Brasil. Né? Agora, por exemplo, eu estou fazendo um estudo sobre a mortalidade infantil no país, estou trabalhando com 5.600 municípios brasileiros e é um sofrimento lidar com o banco de dados. Né? Porque falta dado de um numerador, do indicador, aí quando não falta o numerador, falta o denominador. Quando você vai ver num banco de dados, Santa Isabel está escrito com Z, no outro está escrito com S, e aí o banco de dados não cruza. Então nós temos toda essa dificuldade. Né? Então o Brasil precisa realmente qualificar muito essa questão
E aí tem um outro problema. Além de a gente ter dificuldade na geração de dado, o dado às vezes não é usado de maneira técnica. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque quando eu pego um dado epidemiológico, eu posso usar esse dado tecnicamente, eu posso usar esse dado segundo a minha intenção de comunicação. Né? Então, nós tivemos há um tempo atrás, por exemplo, quando a mortalidade por dengue parecia reduzida, né, na última epidemia, a impressão que deu é que dengue estava matando menos que nas epidemias anteriores. E eu lembro que na época o ministro da Saúde falou, não, é porque a assistência melhorou. Então a assistência melhorou muito e aí as pessoas estão morrendo menos. Olha, um equívoco absurdo, um negócio desse, porque na verdade o que estava acontecendo? Estava circulando um vírus que era novo em relação a epidemias anteriores. Então isso significa o seguinte, nas primeiras epidemias de dengue, a mortalidade é menor mesmo. Quando a dengue começa a repetir, aumenta a mortalidade. Mas a interpretação do ministro foi outra, entendeu? De que não, melhorou a assistência, então as pessoas estão morrendo menos. A gente sabendo que a assistência estava precária, estava ruim, né? Então, quer dizer, uma interpretação equivocada de um dado epidemiológico, se não foi equivocada, foi uma interpretação mal intencionada. Né? Então, a gente tem dois problemas com o dado, a geração do dado, o processamento do dado, a consolidação do dado e o uso desse dado ou para planejamento ou para outros interesses que não seja de gestão de saúde. Então, a gente enfrenta esses dois tipos de problema no Brasil hoje e a gente também precisa mais esse enfrentamento para a gente qualificar. Por exemplo, nesse ano aqui, parece que não houve muito caso, a sensação de parece que não houve muito caso de dengue, de chikungunya, etc. Está tudo resolvido ou é as informações que não estão circulando? Olha, eu acho assim, realmente tem um número menor de casos dessas doenças em alguns lugares. Chikungunya, por exemplo, aumentou, né? As informações circulam um pouco, são geradas em volume menor ao que realmente acontece, mas tem uma explicação para isso, né? Dengue depende de uma conjunção de fatores, né? Ambientais, de circulação de vírus, etc. O que está acontecendo agora? O vírus de dengue que circulou nas epidemias anteriores, principalmente na última epidemia, é o mesmo que está circulando agora. Então, o que está acontecendo? As pessoas já estão imunizadas contra esse vírus, então a doença não aparece. Mas se entrar um outro sorotipo de vírus diferente do que circulou na última epidemia, nós vamos ter uma epidemia explosiva de dengue, igual ou pior do que foi a outra. Nós corremos esse risco, por exemplo, com Zika, corremos esse risco com chikungunya, que tem pouca gente imunizada. Né? Então, na verdade, a situação não está sob controle, a situação é gravíssima, é perigosíssima e podemos esperar epidemias explosivas pela frente aí ainda, mas as contingências ambientais, por exemplo, esse verão, essa época do ano agora, é uma época que não esquentou tanto quanto outros verões, não choveu tanto quanto outros, tudo isso colabora. Existem trabalhos que têm sido feitos de mutirão, etc., que ajudam. Mas tenho certeza que as contingências de circulação do vírus e as contingências climáticas colaboraram para que a gente não tivesse uma epidemia de grande porte nesse momento. Mas isso não significa nenhum controle da situação, muito pelo contrário. A nossa situação é de altíssima vulnerabilidade e provavelmente nós vamos ter epidemias graves pela frente ainda. E o que precisaria estar sendo feito e não está? Olha, a sociedade inteira precisa se mexer, né? As nossas cidades são muito mal cuidadas, né? Porque para ter dengue, para ter arbovirose, febre amarela, nós temos que ter pessoas que estão não imunizadas, precisamos ter mosquito em condições de picar essas pessoas. Agora, para ter um mosquito, eu tenho que ter um sistema de reciclagem de lixo ruim, um sistema de coleta de lixo ruim, um sistema de drenagem pluvial da cidade ruim, eu tenho que ter pessoas sem educação, eu tenho que ter pessoas vivendo em condições de moradia ruins. Então, se eu tiver tudo isso, eu vou ter essas doenças. Então, está precisando resolver esse tipo de problema. Nós estamos precisando resolver o sistema de coleta de lixo, o sistema de drenagem pluvial da cidade, nós estamos precisando resolver a questão da educação popular em saúde, nós estamos a distribuir renda. Você quer ver aqui São Carlos. A incidência de dengue no Araci, que é um bairro de pessoas prejudicadas socialmente, né? Pessoas que foram injustiçadas pelo modelo social, é muito alta. O Dama, por exemplo, quase não tem dengue. Então é o seguinte, qual que é a diferença entre um e outro? Será que se eu transformar o Araci num Dama, ou seja, distribuir essa renda, distribuir esse recurso urbano, distribuir essa educação, eu não vou combater dengue lá no Araci? Com certeza eu vou fazer isso. Então está precisando fazer isso. Corrigir o modelo de desenvolvimento social do país, porque se essa correção não for feita, nós não vamos resolver o problema das arboviroses. A outra é o próprio cidadão, ele ter uma postura mais ativa em relação a isso.
Nós temos que parar com essa cultura competitiva, de que eu estou competindo com o meu vizinho, e sermos mais colaborativos, mais solidários. Então eu vou ajudar o meu vizinho a cuidar do quintal dele, ele vai ajudar a cuidar do meu, e etc., para a gente não deixar de ter criadora de ases egípcios. Eu não vou pegar uma garrafa de uma lata de bebida, terminar de beber a lata e jogar ela ao relento, entendeu? Então as pessoas também precisam ter essa participação. E uma outra questão é o seguinte: as pessoas não cobram do poder público aquilo que é direito delas, né? Se começar a ter dengue aqui, as pessoas começarem a fazer pressão política, manifestação pública, essas coisas, a gente consegue ajudar também a combater dengue com esse tipo de participação política e social. Porque quando tem esse tipo de doença, parece que a solução é a vacina, que é o último caso. Então, ou seja, eu posso deixar a situação toda do jeito que está, mas se eu tiver uma vacina, está tudo resolvido, né? Só que, de fato, não resolve. Não, né? É bem assim, né? A vacina ajuda muito, não tenha dúvida que é um grande recurso tecnológico. Mas veja bem, que adianta eu ter uma dieta saudável para eu não infartar e eu fumar o dia inteiro? Quer dizer, a questão da vacina ela é muito assim, entendeu? A vacina tem um custo também. E outra, a vacina ela resolve o problema de uma doença só. Essas outras medidas que eu estou falando resolvem o problema de todas as doenças. Uhum. Então, e é muito mais barato. Vacina é insumo de produção cara. A logística de vacinação em massa de uma população é uma logística pesada. Então é o seguinte, a vacina é importante, precisa desenvolver e precisamos fazer vacina mesmo. Mas se fizer só isso, as doenças vão ficar endêmicas. Elas vão ficar circulando constantemente, né? E em relação à febre amarela, em relação à dengue também, é que o caso mais recente é o da febre amarela, me chama muito a atenção também como, de repente, foi aquele alarde nos meios de comunicação, então, dia a dia, parecia que a gente estava se aproximando do fim do mundo, e agora, quando a gente marcou essa entrevista, por exemplo, essa era a situação, e agora, 1 mês e meio, 2 meses depois, pouco se ouve falar da febre amarela. Isso é um erro importante também em termos de combate, né? Porque não é só no verão que a gente você tem que combater isso o ano inteiro. Tem que combater o ano inteiro. Porque essas medidas que eu falei, de cuidado do lixo, de cuidado da via urbana e outras coisas, isso tem que ser feito no cotidiano da vida, todos os dias, né? Então, no calor, o mosquito fica mais ativo, ele reproduz mais, a gente tem mais reservatórios de água, onde o mosquito pode reproduzir. Então, as doenças ficam mais incidentes, né? A incidência aumenta. Mas elas não desaparecem, a gente ainda vai continuar tendo dengue, febre amarela em pequeno número de casos ao longo do ano, mas vamos ter epidemias pela frente novamente. Agora, o cuidado tem que ser cotidiano, né? E a gente tem uma cultura no Brasil, é o seguinte, as coisas viram moda, né? De repente uma coisa está na mídia o tempo todo, daqui a pouco ela desaparece, mesmo que ela continue, ela sai da mídia, né? Ou seja, sair da mídia esse assunto, sair da preocupação cotidiana esse assunto é muito ruim. A gente tem tentado fazer alguns movimentos de mudança cultural, por exemplo, em relação ao preconceito racial e outras coisas, porque cotidianamente, todos os dias, em todas as salas de aula, em todos os lugares, a gente conversa sobre isso. Qualquer roda de conversa, qualquer sala de aula, a gente está falando sobre racismo, sobre homofobia. Então, isso ajuda a mudar um pouco comportamento, cultura, principalmente das gerações futuras. Precisamos fazer isso em relação à gestão pública da cidade, a coleta de lixo e outras coisas, para a gente começar a fazer essas mudanças. Agora, realmente, esfriar o momento agora, porque a epidemia esfria com o tempo, né, com o clima, é um equívoco gravíssimo e, inclusive, é um dos motivos pelos quais, aliás, é o principal motivo pelos quais as epidemias vêm se repetindo a cada ano, porque nós adotamos essa postura negligente. Nós temos uma cultura pouco previdente, né? Precisamos qualificar esse modelo para que a gente não venha depois querer apagar o incêndio depois que ele já alastrou, né? E nós temos muito essa cultura, né? De na última hora eu faço, né? Eu resolvo, mas não resolve, né? Tem gente morrendo por causa disso. E ainda em relação à febre amarela, como você vê então os riscos aí, inclusive de manifestação urbana da doença, os riscos reais? Eu acho que é grande. A situação do... Você viu assim, se você pegar a história epidemiológica da febre amarela dos últimos 30 anos, ela só vem piorando. Porque ela era restrita a uma área geográfica, a região norte, centro-oeste, ela já estendeu agora mais para a região sudeste, sul, ela já está batendo na porta do litoral outra vez, então ela está piorando. A experiência já está mostrando que ela está piorando, então por que eu vou esperar que ela vai melhorar agora do que? De algum milagre? Não, porque nada foi feito para que isso fosse contido. Então, o prognóstico é ruim. A expectativa é que as epidemias de febre amarela virão com mais intensidade, com mais frequência, e a possibilidade de urbanização é muito grande. Porque o que eu preciso para a febre amarela urbanizar? Preciso do Aedes aegypti, de pessoas não imunizadas
e precisa do vírus da febre amarela. Esses dois nós já temos, as pessoas não imunizadas e o mosquito nós já temos. O vírus já está na fronteira da cidade. Quem vai impedir dele entrar? Ou essas medidas que eu falei de combate à arbovirose poderão fazer isso. Mas se essas medidas não forem adotadas, e eu não estou vendo a perspectiva de que isso vá ser adotado em curto prazo, então a gente pode quase dizer com muita clareza que a possibilidade da urbanização da febre amarela no Brasil é muito grande, muito preocupante essa possibilidade. Pode ser que não aconteça porque nós temos vacina da febre amarela. E a gente pode ser que a gente consiga fazer essa obstrução. Agora, tem outros meios que a gente consegue adotar também, além da vacina, para poder evitar que isso aconteça, né? Mas o prognóstico da febre amarela no Brasil e das arboviroses, ele não é bom, porque até agora o Brasil não tomou as medidas minimamente necessárias para cuidar desse assunto. Inclusive a própria vacinação, né? Que a própria vacinação demorou, né? deixa a desejar. Né? O próprio sucateamento do sistema de saúde inviabiliza a aplicação da vacina. Eu digo o seguinte, quando a pessoa passa na porta do posto de saúde, você dá uma vacina nela, depois você pergunta o que é que ela quer. Essa é uma grande estratégia. Hoje é capaz de eu chegar num posto de saúde e falar assim, não, só semana que vem que só faz vacina na sexta-feira à tarde. Uai, gente, isso aí é para dificultar. Confiar demais. É confiar demais, voltar, né? entendeu? Não dá certo. E a própria também questão do preconceito das vacinas, né? Que muitas vezes circula as informações, eu tomei a vacina e fiquei doente, mas isso é um caso que acontece, é até previsto na... Não, veja bem, todo medicamento, toda vacina pode ter um efeito colateral. Né? Gente, mas o risco-benefício está muito mais a favor do benefício. Né? Então, a chance de você ter uma doença grave e morrer por febre amarela, por vacina de febre amarela, ela é baixíssima, baixíssima, ela é menor do que 1%. E mesmo assim, se a vacina for indicada equivocadamente. Porque se eu indicar a vacina sabendo das condições clínicas do sujeito, das condições epidemiológicas, a possibilidade dessa vacina trazer um problema grave é praticamente zero. Então, assim, a vacina é segura, os efeitos colaterais que dão na maioria das vezes, uma febrinha, um mal-estar, uai, gente, mas isso a gente tem que ter tolerância com essas coisas, né? Ter uma febre amarela é muito pior. Né? Então, assim, eu acho que as vacinas hoje são insumos de muita segurança, de muita qualidade. As pessoas não precisam ter medo de tomar vacina, elas precisam ter orientação adequada. Há situações em que a vacina é até contraindicada, né? Mas tendo orientação adequada, acompanhamento adequado, informação adequada, não tenha medo, tome a vacina porque é seguro. Há também um problema também do diagnóstico também dessas doenças. Muitas vezes os médicos também não estão preparados para identificar, né? Demoram para identificar esses tipos de doença, né? Exatamente. Isso também leva a problemas, né? Tem o seguinte, porque às vezes a doença é nova no lugar e a equipe de profissionais daquele lugar não tem muita experiência em lidar com aquela doença. Então eles demoram a pensar naquela possibilidade diagnóstica, mas na hora que a epidemia chega, que a gente começa a falar muito, aí o pessoal começa a ficar mais atento. Nas escolas, por exemplo, hoje em dia a gente valoriza muito doenças mais crônicas, né? A gente estuda muito hipertensão arterial, a gente estuda muito diabetes, obesidade e estuda muito pouco doenças tropicais, né? E doença tropical no Brasil, de certa maneira, ela é negligenciada, né? Porque é uma doença que não interessa ao hemisfério norte, então as doenças do hemisfério sul são doenças muito negligenciadas, inclusive por quem vive no hemisfério sul. Né? Aí vem esse problema também do subdiagnóstico, da dificuldade de atraso diagnóstico. E tem outra questão, a maioria dessas doenças, elas dão sintomas muito parecidos com gripes comuns, resfriados comuns, e aí confunde realmente o diagnóstico. Né? Ainda tem uma outra dificuldade, que é a questão do laboratório. Né? O acesso ao laboratório, ele tem custo. Né? Então, há restrições, dificuldades. Mas, na verdade, para você cuidar do doente, não depende do resultado de laboratório. A abordagem é clínica. A decisão é clínica e não é o diagnóstico laboratorial que vai dizer se você vai mudar o tratamento ou se você não vai mudar o tratamento. Independente do diagnóstico laboratorial, o tratamento vai ser aquele que você faria na clínica. Então, não precisa de diagnóstico laboratorial para você tratar as pessoas. O diagnóstico laboratorial é muito interessante para fins de vigilância epidemiológica, para eu confirmar realmente a circulação de vírus, coisa desse tipo. Mas tem realmente esse problema que você falou, da dificuldade diagnóstica, às vezes da falta de preparo das equipes de saúde em lidar com aquela condição. E isso a gente tem que estar sempre qualificando, reciclando essa qualificação, né, mantendo isso sempre, né, na lembrança dos profissionais, porque senão realmente atrasa o diagnóstico. Né? Fora a dificuldade de acesso às vezes. Eu fico imaginando o seguinte, um camarada que mora numa favela no Rio de Janeiro.
adoece com dengue. Ele vai bater na porta do SUS para conseguir um atendimento. Eu acho que na hora que ele conseguir a consulta, ou ele já morreu ou já curou, por causa da dificuldade de acesso, né? Então temos também esses outros problemas, né, que são estruturais e que dificultam muito você prover um bom cuidado. Agora, o melhor cuidado não é nem esse. O melhor cuidado é o outro que eu falei, né, de não deixar a doença acontecer. Porque quando eu chego eu que estou na vigilância em saúde, quando eu chego para combater uma epidemia, eu já cheguei atrasado. Eu tenho que impedir a epidemia, né? Bernardino, acho que você vai ter que voltar aqui, vamos porque lá. Nosso tempo infelizmente acabou. Eu anunciei e tinha realmente muito interesse que a gente falasse também sobre a questão do HIV, mas espero que isso seja um motivo, então, para a gente em breve marcar um outro encontro aí, não tem problema. Aqui. Eu falo demais e vocês não me cortarem. Pelo contrário, eu acho que é ter o que falar e é realmente muito importante que a gente possa falar sobre isso. Muito obrigada mesmo. Tá bom, eu que agradeço. Por ter vindo. Bom programa. E com isso eu termino o Paideia. Hoje eu conversei com o professor Bernardino Alves Souto, que é professor do Departamento de Medicina da UFSCar. Esse Paideia fica por aqui, a gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Mas, enquanto isso, você pode acompanhar a gente pelo Facebook, no Twitter do Lab ou pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Um abraço, boa noite. Boa noite a todos.